Bom dia, gente. Eu sou o Shumiaski. Eu estou aqui pelo projeto Final, né, de primeiro ano, para fazer uma monitoria de geografia com vocês e fazer uma revisão das primeiras aulas do trimestre, certo? Então, por enquanto, a gente vai passar aqui pela história da geografia e a gente vai precisar saber alguns conceitos, né? Aqui, a respeito de espaço geográfico e espaço, né, natural, a gente consegue ver que a gente vai precisar desses conceitos que são importantes e a gente já lembra sempre das aulas, né, que a gente teve, e a gente lembra que não foram as primeiras coisas que a gente viu, mas são realmente muito importantes esses conceitos. Então, paisagem é a primeira coisa, né? Aqui, paisagem, certo? Ela é tudo o que você consegue perceber através dos seus sentidos. Então, seja pela, seja pelo tato, seja pela visão, se você consegue perceber uma coisa, é uma paisagem. Não necessariamente algo como uma montanha e um vale, mas pode ser mesmo uma quantidade de prédios no horizonte, sim? E lugar. Lugar é aquilo que está ligado à influência da vida do indivíduo, quanto a pessoa tem uma relação com aquele lugar, seja uma relação na qual ele apenas conhece o lugar ou não, mas de qualquer forma, espaço natural é o espaço sem que o homem tenha, né, feito alguma intervenção nesse espaço. Então, a gente poderia considerar espaços como a Amazônia? Hoje em dia, não mais, né? Alguns séculos atrás, possivelmente, mas agora não, realmente não, porque o homem tem a sua influência lá. E assim que o homem, que o indivíduo vai e modifica alguma coisinha naquele espaço, mesmo que seja só com a presença dele, né? Aí já é um espaço geográfico, que é aquele espaço com a intervenção humana, ok? Então, aqui, quanto à geografia, é importante saber de onde surgiu a palavra, né? Vem do grego, se você pegar a etimologia de geografia, vem do grego geo em grafia, que grafia é descrição ou escrita, e geo é terra. Então é algo como descrição da terra, a geografia, né? E foi criada pelo filósofo grego Eratóstenes no século 3 a.C. E eu tenho aqui a etimologia de geografia, né? Só como confirmação. Enfim. Agora a gente vai ter que abrir de novo o arquivo, mas de qualquer forma, o importante é saber que depois desse tempo, na geografia, as pessoas já conseguiam tentar descrever a Terra, mesmo no século 3 a.C., sim? Mas, enfim, Eratóstenes, esse filósofo, ele era um estudioso nessa área, né? E muitas pessoas faziam isso. Até porque as pessoas gostavam de pensar, né? Então, as pessoas eram filósofos, né? Amigos da sabedoria, filosofia. E, com frequência, eles, né, pensavam sobre tudo. Então, eles veem um trovão, eles pensavam de onde é que pode ter surgido isso. Verdade que os meios, as conclusões que eles chegavam não eram lá muito corretas, né? Então, Zeus e afins. Mas, de qualquer forma, eles se ocupavam com isso.
Agora, hoje em dia, a geografia é definida como o estudo das relações entre o espaço e as sociedades. Então, não envolve só a geografia física, mas também a humana. Agora, qual delas é mais importante? Aí é uma pergunta questionável que por enquanto eu suponho que não tenha respostas. E também, de qualquer forma, não é relevante pra gente no primeiro ano. Então, ok, durante o século XIII, o horizonte geográfico, é importante saber aqui o que é o horizonte geográfico, né? Horizonte geográfico. Esse aqui. O que é o horizonte geográfico? É toda aquela área que eles conhecem, toda aquela área que eles sabiam que existia. Mas o que está depois daquilo eles não sabiam. Então, esse horizonte geográfico, para os europeus, eram as áreas próximas da Europa. Então, o Oriente Médio e o Norte da África, principalmente. E, assim, realmente você consegue perceber o Oriente Médio, né? O que é que tem entre o Oriente Médio e a Europa? Constantinopla. Constantinopla era uma cidade muito importante, né? Norte da África teve Cartago, mas isso foi bastante tempo antes do século XIII, claro. Ok, então foi só na época das grandes navegações que eles ampliaram esse horizonte geográfico. E por que eles fizeram isso? Porque eles precisavam expandir o comércio deles, eles precisavam de mais mercado consumidor, eles precisavam de mais gente para trabalhar para eles também, certo? Então, aí eles aperfeiçoaram as embarcações, os instrumentos de navegação e desenvolveram a confecção de mapas deles, né? Então tudo isso muito importante para a geografia. A partir do século XVI, com a exploração das novas colônias, cientistas, naturalistas, botânicos e geógrafos passaram a fazer parte das viagens. Então, qual que é a importância disso? E agora, como essas pessoas já estavam indo para lá, aí, o que isso significa? Significa que agora eles iam conseguir estudar o lugar, não é? No século XVII, aí ficou ainda maior com a descoberta de mais terras, que no caso são a Austrália, Nova Zelândia e Sibéria. Então, nessa época já, assim, mais perto da nossa vida, assim, aí a Alemanha começou a se desenvolver e começou a pensar em desenvolver a capacidade, né, de estudar coisas pela geografia, estudar a geografia. Então, a geografia, na verdade, começou a se estudar como uma ciência mesmo na Alemanha. Então, com Humboldt e Ritter. Não confundir com o cara do bigode, por favor. Uh, esses dois cientistas, né? Então, eles deram esse método de análise para geografia, sistematizando o conhecimento geográfico e estabelecendo leis. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora não era só você olha e pensa e inventa alguma coisa e fala que é por isso. Agora era sistematizado e as pessoas sabiam como estudar geografia porque era orientado pela escola alemã. Então, no século XIX, foi reconhecido oficialmente, né, a geografia como uma ciência e passou a ser ensinada nas escolas. Então, foi aí que surgiu o positivismo, que foi uma corrente filosófica, né, surgiu na França, começo do século XIX também. E o seu principal pensador foi esse homem aqui, o Auguste Comte, que afirmava que a ciência deveria deixar de especular sobre a origem dos fenômenos e se apoiar apenas na observação, experimentação e na comparação dos resultados, procurando a causa dos fenômenos e formulando leis. Então, assim, era um predecessor do método científico que a gente estuda em biologia, química e outras exatas e biológicas, assim. Mas, de qualquer forma, você consegue ver que estava começando a ser um negócio mais científico e não mais no olhômetro e achômetro. Sim. E aí agora, determinismo geográfico e possibilismo, tanto método regional quanto para frente, vai ficar para amanhã. E essa aula a gente vai continuar amanhã. E eu vou pedir para vocês, por favor, não se esqueçam de estudar, porque
por mais que geografia seja fácil, pelo menos eu acho assim, né? Claro que tem alguém que vai ter dificuldade, mas de qualquer forma, estudem, porque é um, a geografia é uma matéria que as pessoas conseguem se esquecer com muita facilidade. Então, estudem bastante, façam os exercícios que estão no AVA e assistam a videoaulas, né? Por favor. Obrigado, então, até a próxima aula.